Olá pessoal, hoje eu vou mostrar também mais outro aplicativo. Ele se chama Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday. Vou colocar o link na descrição abaixo. Tem um outro link também que é o mesmo tipo de experimentos que podem ser feitos, que se chama gerador. Também vou colocar o link abaixo. Então percebam aqui que eu tenho várias opções de seleção. Eu tenho ímã em barra, solenoide, eletroímã, transformador e gerador. Tá, o último. Começando aqui com o ímã, né? A gente percebe que a gente pode movimentar o ímã. Uma característica do ímã é que ele tem dois polos sempre, né? Um sul e um norte. Percebam aqui a distribuição, né, das linhas de campo magnético aqui representadas por essas bússolas, né? Então, a propriedade do ímã é que ele pode ser natural ou artificial. Ele cria aqui o campo magnético. Um campo magnético é uma região do espaço onde cargas elétricas são sujeitas à ação de uma força, né? Então, os ímãs podem ser naturais ou artificiais. E aqui eu estou movimentando esse ímã. Eu posso tirar aqui a bússola, mostrar o campo, mostrar o medidor de campo magnético também. Eu vou deixar aqui sem o medidor de campo. Dá para ver também dentro do ímã. Dá para inverter a polaridade e dá para aqui modificar a intensidade do ímã, ó. Aqui eu tenho outro solenoide, né? Um solenoide aqui é o conjunto de espiras, né? Sobre a forma de espiral, e que eu tenho um ímã. Então, uma das primeiras coisas que eu poderia mostrar aqui é a lei de Faraday-Lenz, né? Então, a lei de Faraday-Lenz, também conhecida como lei de indução eletromagnética, também conhecida como lei, simplesmente lei de Faraday, ou lei de Faraday-Newman-Lenz, né? São vários físicos que contribuíram para a lei ser completa. Ela diz o seguinte, que para haver força eletromotriz induzida nos terminais de um circuito, deve existir a variação do fluxo magnético neste circuito, na área deste circuito, no caso aqui deste solenoide. E este circuito, este solenoide, quando ele tem aqui um fluxo magnético indutor, né, produzido pelo ímã, e se o fluxo magnético indutor ele é variável, ó, lá na área da espira, vai ter que surgir uma corrente induzida nesse circuito que se oponha de tal forma que o fluxo magnético gerado por essa corrente elétrica se opõe à variação do fluxo magnético indutor. Então, é claro que quanto maior a área dessa espira, por exemplo, e aí eu posso inverter somente a polaridade, ó. Então, eu estou variando o fluxo magnético lá na área dessa espira, e aí maior vai ser a intensidade da força eletromotriz induzida nos terminais desse indutor. Se eu reduzir aqui a área da espira, né, inverter a polaridade, né, aparentemente menor será a quantidade de fluxo, né? Fluxo, porque o fluxo magnético é uma grandeza que está relacionada com a quantidade de linhas magnéticas que entram no circuito. Então, quanto maior é a quantidade de linhas, ou seja, quanto maior é a área, maior vai ser o fluxo e maior será a variação. Além de movimentar aqui e inverter a polaridade do ímã, eu poderia simplesmente só movimentar o ímã, né? Também vai gerar variação de fluxo magnético, ou também eu posso movimentar aqui o solenoide. Se eu movimentar o solenoide, também vai existir a variação de fluxo magnético. Outra coisa interessante que eu posso fazer é aumentar o número de espiras também, né? Quanto maior o número de espiras também, maior vai ser a força eletromotriz induzida. Outra coisa que eu poderia fazer é colocar um voltímetro ao invés de a lâmpada no circuito. Eu posso também colocar aqui um eletroímã. Um eletroímã nada mais é do que um ímã artificial. Aqui esse ímã inicial era um ímã natural, né? E aqui eu tenho um ímã artificial produzido, né, a partir da conexão dessa bateria. Então, essa bateria, ó, quando tem corrente elétrica, produz campo magnético. No caso aqui, eu tenho campo magnético constante. Se eu coloco corrente alternada, qual que é o tipo de campo magnético? Campo magnético do tipo também alternado. Tem aqui um transformador também, né? Qual que é o princípio de funcionamento de um transformador? Tem dois circuitos que não são eletricamente conectados, mas eles interagem a partir do eletromagnetismo. O que seria isso? Por exemplo, eu coloco um circuito inicial, um circuito em corrente alternada. Então, esse circuito, o primeiro circuito gera um fluxo variável, no segundo circuito produzindo tensão induzida, força eletromotriz induzida, FEM. Também posso mostrar aqui o caso do gerador, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter por exemplo, aqui, ó, um fluxo de água. Esse fluxo de água faz com que o meu ímã se mova, se movimente.
Quando o ímã se movimenta, ele varia o fluxo magnético, né? Ó, se eu mostrar aqui o campo magnético, percebam que o campo magnético ele está variando, né, em torno desse ímã. E se eu tenho fluxo magnético variável no solenoide, vai produzir força eletromotriz induzida nos terminais desse solenoide. Se o circuito é fechado, né, tem corrente induzida, que é o princípio de funcionamento dos geradores elétricos. Bem legal esse aplicativo, né? Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, pessoal. Então é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal.